Bom, a gente vai falar um pouquinho do uso da toxina botulínica nos distúrbios do movimento, que é a minha área de atuação principal no dia a dia. O Botox ele é tão importante hoje em dia que ele ganhou uma capa só para ele na revista Time, tá? Falando que a trajetória da toxina botulínica, do Botox, desde uma bactéria, né, desde uma proteína derivada de uma bactéria, até se tornar uma droga que hoje trata tudo. Tá? Então, hoje eu posso dizer que o Botox é uma das medicações mais versáteis que a gente tem na medicina. Vai fazer uma competição aí com a amantadina e com a cloroquina atualmente, tá? Mas é uma medicação que tem sido empregada para absolutamente tudo, tá? Ela é a primeira, curiosidade, a primeira proteína microbiana a ser utilizada por meio de injeção para tratamento de doenças humanas, tá? E, como a gente já falou, ela tem diversas indicações clínicas. Eu não posso nunca falar de toxina botulínica sem falar do Justinus Kerner, que um cientista em 1817 que pegou esse material biológico que vinha de salsichas enlatadas, um material que desenvolvia uma doença chamada botulismo, e ele percebeu que esse material biológico ele era letal, mesmo em pequenas doses, mas que ele tinha uma certa ação no sistema nervoso autônomo, perdão pelo errinho de grafia, e motor, que poderia ser útil. Tá? Ele percebeu que essa substância ela poderia ser útil no tratamento de algumas doenças que se originavam de um processo de hiperexcitação do sistema nervoso. E aí ele cita, na segunda monografia dele, na dança de Sanvitus, que é a Coreia, tá? E na cialorreia ou suor excessivo. Então, se você for ver, ele já está descrevendo algumas das indicações de tratamento de toxina botulínica em 1817. Tá? Então, isso ainda é muito atual. Bom, a toxina botulínica, ela causa, o mecanismo de ação é causar um efeito paralisante sobre a musculatura esquelética. Então, onde houver músculo esquelético no corpo, ela pode ser aplicada e ela vai ter um efeito de paralisar essa musculatura. Ela vai inibir a liberação da acetilcolina na junção neuromuscular e vai causar um processo de denervação química. Esse processo ele vai durar vários meses, dependendo da toxina, a gente vai ver isso mais na frente, ela pode durar vários meses, e dependendo do tamanho do músculo, do volume do músculo e da indicação clínica, tá? Essa denervação, ela vai ser recuperada com o passar do tempo, mas isso vai requerer o surgimento de novas terminações nervosas por brotamento e conexões funcionais com placas motoras. Então, aquela terminação nervosa que foi bloqueada, ela não volta mais. Vai ter que surgir uma nova terminação nervosa para conseguir fazer a liberação da acetilcolina naquele ponto, ok? A gente hoje tem 8 tipos diferentes de toxina, tá? Esse artigo, essa figura é uma figura bem interessante que ela foi publicada nesse artigo de 2016, quando a toxina botulínica do tipo H foi descrita, e ele traz pra gente que esses 8 tipos diferentes de toxina, eles interferem especificamente com proteínas diferentes. Então, eu não posso nunca dizer que a toxina A é a mesma coisa da toxina B, porque geneticamente, o sequenciamento genético dessas toxinas, elas são diferentes. Então, a proteína é diferente, o mecanismo de ação final de bloqueio da acetilcolina é diferente, mas o mecanismo é diferente. Então, eu nunca posso extrapolar que uma toxina é igual a outra, ok? Essa é a lista das toxinas que a gente tem atualmente, tá? Isso foi publicado no finalzinho do ano passado para janeiro desse ano. A gente tem esses tipos, o alvo molecular, em geral as toxinas que a gente conhece, elas vão agir na SNAP25, tá? Elas vão ter uma duração média de 3, algumas pessoas a 6 meses, e tem uma boa potência, tá? As mais conhecidas são as toxinas do tipo A, tanto o Botox, o Xeomin e o Dysport, tá? A toxina do tipo B, ela também é utilizada na prática clínica, e a gente vai ver que tem alguns tipos especiais, tipo a toxina E, que está chegando no mercado, que promete ser bem legal, tá? Bom, essas são as toxinas que são aprovadas no FDA, tá? A primeira que a gente tem é a Onabotulinum, que é o Botox. Ele é produzido pela empresa Allergan, é uma marca americana, tem que ser armazenado em geladeira e tem 3 apresentações, 50, 100 e 200, tá? A segunda é a Abobotulinum, é a Dysport, ela é produzida pela Ipsen, é uma toxina inglesa.
ela, diferente do Botox, ela tem as apresentações de 300 e de 500 unidades. É uma molécula mais pesada e tem uma capacidade de se difundir um pouco mais do que as outras duas, que eu vou falar mais, tá? Também tem que ser refrigerado. A terceira é o Xeomin, que é produzido pela Merck, é uma indústria alemã. É um medicamento que é interessante porque ele não precisa ser refrigerado, tá? E tem alguns estudos que trazem para a gente a possibilidade de usar essa medicação numa dose superior do que é preconizada nas outras toxinas. Por exemplo, enquanto uma espasticidade eu tenho um limite máximo de 600 unidades de Botox para usar, o Xeomin tem estudo de segurança com até 800 unidades. Então, ele tem uma característica legal de não deflagrar tanta imunogenicidade. Ele não causa tanta produção de autoanticorpo antitoxina, tá? Que é um probleminha que a gente pode encontrar nas pessoas que utilizam toxina há 10, 20 anos, tá? E a gente tem uma toxina do tipo B, que particularmente eu nunca trabalhei com ela, que é a Mioblock ou a Neuroblock, é mais comum lá fora, tá certo? Mas tem vários estudos mostrando que ela também tem uma efetividade similar à toxina do tipo A. E sempre é bom reforçar, não existe equivalência de dose entre as toxinas. Botox é Botox, Dyspor é Dyspor, Xeomin é Xeomin. Não existe equivalência de dose, você tem que conhecer a sua toxina e você tem que conhecer o efeito da toxina no seu paciente. Tem paciente que se dá super bem com Botox, tem paciente que não responde a Botox, mas vai responder ao Xeomin. E isso pode ser totalmente diferente de um para outro, tá certo? É importante também falar que essas toxinas, não é bom você fazer o switch de toxina no paciente. Se você decide pela característica da doença daquele paciente, se você caracteriza que ele tem uma doença que poderia responder melhor a um Dyspor, siga com o Dyspor até o fim, exceto se o seu paciente tiver algum problema. Não faça troca de um paciente para o outro, de marca de toxina, porque é um problema que a gente vai ver que pode deflagrar a produção de anticorpos antitoxina e o paciente se tornar, começar a ter uma imunidade contra aquela toxina, tá? No serviço público a gente acaba sofrendo muito com isso, porque a toxina botulínica de escolha é a que tem, tá? Então, por muito tempo a gente teve o Botox, passamos um tempo muito grande com uma toxina chinesa chamada Prosigny, que particularmente, eu fui inclusive conversar no Toxins com a professora Comela, eu disse, doutora Comela, o que eu faço? Eu tenho um Prosigny. Ela, por que, minha filha? Eu disse, porque é o que tem. Ela realmente é bem ruim, mas enfim, é uma toxina que a gente tem muita dificuldade, alguns eventos adversos, e não tem a mesma eficácia das outras que são aprovadas pelo FDA, tá? Novas toxinas promissoras, essas são as novidades. Eu estava em Copenhague quando o professor Jankovic, ele fez o lançamento da daxibotulinum tipo A, ela ainda não foi lançada no mercado, mas ele apresentou exatamente esse estudo, que já estava em fase 2, que é um estudo de uma toxina que tem uma duração de 6 meses. Então, em geral, quando a gente tem uma toxina que a gente faz com espasticidade ou faz com distonia, a gente tem que reaplicar a cada 3 meses. E essa toxina, tem esse estudo primariamente em distonia cervical, que o paciente reclama muito de dor e ele quer voltar antes do tempo para fazer a aplicação porque ele não aguenta aquela postura normal, repuxando e causando dor. O tempo médio de duração é 6 meses, então ela é bem promissora. Já tem estudo fase 2, acho que eles já estão indo para fase 3, tá? Bem legal. E a promessa para chegar por aí, ela é uma toxina do tipo A, mas é uma toxina em que se mudou o recipiente da substância e ela passou a durar 6 meses, tá? E tem um outro tipo também legal, que é a toxina do tipo E, que está sendo fabricada pela Allergan e pela Ipsen, também em caráter experimental ainda, que teria um início de ação mais rápido, de 24 horas, mas uma duração mais curta. Em vez de durar 3 meses, ela duraria 2 a 4 semanas, que é o tempo realmente que a gente começa a ver que a toxina a toxina normal, a A, ela está começando a fazer o efeito bom e o pico é em torno de 4 semanas, seria a duração máxima da toxina do tipo E. E ele coloca uma possibilidade de emprego para pessoas que têm algumas cirurgias, que têm uma cicatriz grande, ela paralisaria a musculatura ao redor daquela cicatriz para facilitar o processo de cicatrização, enfraquecendo o músculo que tenderia a tracionar. E outra possibilidade seria também utilizar essa toxina quando você quer ver o efeito mais rápido e saber como é que vai ficar o efeito mais duradouro de uma toxina tipo A. Então, são as duas possibilidades que eles trazem nos principais congressos. E aí, agora, a Marcela estava lá na sala, acho que a Marcela participou
dessa sessão de toxina botulínica, que era o Mark Hallett fazendo exatamente uma aula de toxina, e eu levantei e perguntei para ele, eu disse, professor, e aí? Existiria alguma possibilidade de você fazer, tipo, um combinado de eu fazer, por exemplo, uma toxina do tipo E misturado com a toxina do tipo A? Que aí eu teria um início de ação mais rápido, mas duraria, tipo, 3 a 6 meses, se fosse uma, tipo, A2. Aí ele parou. Ele, não, a gente já viu que misturar duas toxinas diferentes do mesmo tipo não funciona. Eu disse, não, eu quero misturar duas toxinas diferentes, uma tipo E e uma tipo A. Aí ele, eu não pensei sobre isso. Você deveria fazer um trial sobre isso. Eu vou lhe mandar um e-mail. A gente não tem disponível aqui, né? Mas era uma possibilidade de começar mais rápido e durar mais tempo, né? Então, pensamentos. Bom, o guideline mais recente que a gente tem é um guideline de 2016, que ele foi feito pelo David Simpson. Antes dele tinha um de 2008, era muito defasado, e ele traz para a gente os principais estudos baseado em evidência científica, claro, com o nível de evidência para cada indicação e distúrbio do movimento. Tá? As principais que a gente tem como nível A, melhor nível de evidência científica, são distonia cervical, espasticidade e enxaqueca crônica. Tá? A gente tem blefaroespasmo como nível B, espasmo hemifacial nem entra aqui na lista, eu vou conversar um pouquinho sobre isso mais na frente. E que é curioso, o dísporo ele entraria como nível C de evidência para bléfaro. Mas é porque a gente não tem estudo. Você sabe que a molécula ela faz efeito. Como é que eu vou fazer um estudo randomizado com placebo com toxina botulínica? Então, eu não tenho como desenhar esse estudo porque o paciente vai saber que ele está no grupo placebo, tá? Então, não existe estudo. Tem estudo insuficiente, mas é aquela coisa que acabou se tornando consagrada pelo uso. Você aplica no paciente, o paciente vê que tem efeito. Só que tudo vai ser relato de caso. E se é relato de caso, eu não vou ter trial randomizado comparando, por exemplo, a injeção de placebo com injeção de botox. Não tem como eu desenhar isso, tá? Mas as melhores evidências são essas, tá? Em distúrbios do movimento, eu posso utilizar a toxina botulínica tanto nos hipocinéticos, no parkinsonismo, nas doenças de Parkinson e seus primos, como nos hipercinéticos, tá? Tem alguns relatos de aplicação para ataxia, para controle dos movimentos e para espasticidade, mas é o que a gente tem melhor de evidência ainda é para espasticidade. Dentro dos hipercinéticos, tremor, distonia, mioclonia, tique, coreia, o que você quiser tem estudo com toxina, tá? Tem para tudo. Por que indicar o tratamento com toxina? Primeiro, para melhorar a funcionalidade do paciente. Tá? Eu posso melhorar a mobilidade, posso melhorar a destreza, eu posso aliviar sintomas como dor e espasmo, que a contração muscular normal pode estar causando, eu melhoro a postura do meu paciente e, claro, o paciente que tem uma distonia cervical, ele vai ter uma percepção anormal da sua postura, uma percepção anormal da sua imagem corporal, ele não gosta do que vê no espelho. E junto a isso vem associado muito sintoma psiquiátrico, como ansiedade, depressão. Então, o paciente acaba tendo muita alteração relacionada à percepção corporal que ele tem pela deformidade muscular. E, claro, reduzir sobrecarga de cuidadores, facilitando com a ganho da funcionalidade que o paciente tenha mais liberdade no autocuidado, melhora da higiene e cuidado pessoal e desempenho de atividades básicas de vida diária. Otimizar também o tratamento clínico e facilitar as terapias de reabilitação, tá? Existem alguns princípios básicos para a utilização da toxina, são princípios básicos de dosagem, tá certo? Então, primeiro saber, a dose que eu vou usar para espasticidade é maior do que a dose que eu vou usar para distonia, que é maior do que a dose que eu vou usar para tremor, tá? Outro princípio, músculos menores igual a doses menores. São básicos mesmo. A musculatura flexora, ela é uma musculatura mais forte. Então, eu vou utilizar uma dose maior na musculatura flexora do que na musculatura extensora. E essa tartaruguinha está aí para dizer que vocês têm que começar devagar, tá? Não adianta pesar a mão na toxina no começo. O paciente ele fica muito mais insatisfeito quando você causa uma paralisia no músculo do que quando o efeito não é tão bom quanto ele esperava, tá? Então, comece devagar e vá aumentando a dosagem de acordo com o seu paciente, de acordo com a resposta clínica que o seu paciente vai ter, tá certo? A utilização de métodos complementares, ela hoje em dia, ela tem sido colocada como fundamental. Tem alguns estudos que mostram que quando você faz uma aplicação por agulhamento pelo método palpatório, você só tem 38% de acerto.
na primeira agulhada, tá? Então, o ultrassom, o eletroestimulador e a eletroneuromiografia, eles entram como fundamentais para aumentar a acurácia e a precisão do seu agulhamento. Claro, o paciente vai estar sendo todo picado, são várias injeções. Por mais que eu escolha uma agulha menos traumática, vai doer. Tá? A injeção da toxina, a toxina, ela, principalmente na face, ela dói porque o músculo é muito fininho, tá certo? Então, existem alguns recursos que a gente utiliza, como injeção de anestésico tópico, colocar um gelinho. Quando é para espacidade de músculo grande, você pode utilizar tipo um vibrador que vai distrair a percepção do paciente para a dor. Então, tem algumas estratégias que a gente utiliza no dia a dia, tá? Mas eu, particularmente, quando é antebraço e cervical, eu tenho utilizado ultrassom. Princípios do tratamento agora. Antes de tudo, conhecer a doença, saber o que é que você está tratando, tá? Tratar espasticidade é diferente de tratar distonia, não é a mesma coisa, tá? Você tem que estabelecer os seus objetivos, você tem que dominar muito bem a anatomia funcional e ter um atlas do seu lado, seja um atlas livrão mesmo. Você pode ter um atlas no seu iPad, no seu celular, mas você tem que olhar o atlas, você sempre tem que buscar essa referência anatômica. Selecionar os músculos apropriados de acordo com a ação que está acontecendo naquele momento, naquela doença, naquele paciente. Não tem receita de bolo para toxina, você tem que avaliar, individualizar o tratamento. O número de pontos e a dosagem é individual. A aplicação você pode escolher fazer pelo método palpatório, eletromio ou ultrassom guiando. E sempre tem um follow-up próximo desse seu paciente, avaliando o grau de satisfação e os efeitos adversos da sua aplicação, tá? Sempre fundamental, na primeira consulta, manejar as expectativas do paciente. Não é fácil, tá? O paciente vai chegar para você sabendo, olha, você é que faz tratamento com Botox, o paciente vai chegar 2 anos acamado, já numa cadeira de roda, plégico de um lado, achando que vai tomar o Botox para melhorar a força do braço que está plégico. Então, a grande maioria dos pacientes que chegam para a gente, eles acham que o Botox ele vai dar uma injeção de força, e não é, gente. A toxina botulínica, ela paralisa músculo. Eu vou paralisar aquele músculo que está contraindo de maneira normal e eu vou facilitar o movimento. Quem vai ganhar força é a reabilitação da fisioterapia, tá? Esse é um tratamento que é sintomático. Ele não é a cura de nenhuma doença. Ele não melhora a força. E o perfil de resposta clínica, ele é muito individual, mas você tem que dizer para o paciente que naquela aplicação, naquele dia, ele não vai sentir nada. Ele não vai melhorar. A toxina ela só vai começar a fazer efeito com 3 a 10 dias do início, do dia da aplicação, tá? E o pico do efeito é em torno de 4 semanas. Então, você vai aplicar hoje, o seu paciente só vai ver efeito daqui a um mês. E tem que estar muito bem conversado isso com ele, senão ele vai dizer, isso aqui não presta para nada, tá? Ele tem que saber o que vai esperar do tratamento, tá? E, claro, explicar que a toxina, ela perde efeito de maneira gradual. E que com 3 meses ele vai ter que aplicar de novo para fazer uma aplicação baseada no follow-up que você fez no retorno, tá? Bom, vamos começar com a parte que interessa os transtornos do movimento em si. A gente passeou um pouquinho sobre os princípios gerais da toxina, tá? E não tem como começar a falar de transtorno do movimento hipercinético sem falar de distonia, tá? A distonia, ela é um fenômeno, é um transtorno do movimento hipercinético, que tem uma exacerbação do movimento, que é causado por uma contração anormal, que pode ser intermitente ou sustentada, de musculaturas de maneira simultânea. O agonista e o antagonista, eles se contraem de maneira simultânea, causando movimentos anormais e muitas vezes de torção. Você percebe que a musculatura está se contraindo de maneira espontânea, contra a vontade do doente, e ele não tem controle sobre aquilo. Tá? Ela tem uma grande variedade de apresentações, então qualquer parte do corpo que tenha musculatura esquelética pode ser acometida por uma distonia. É o tratamento padrão para distonias focais e segmentares, tá? E é impressionante como distonia é subdiagnosticada. Então, muitas vezes esse paciente, eles passam até 5 anos até chegar no neurologista que saiba o que ele tem. Então, o tempo médio é esse, é de 5 anos de atraso do diagnóstico e de atraso do tratamento. Muitas vezes eles ficam no ortopedista porque eles têm dor, principalmente quando é uma distonia focal, uma cãibra de escrivão, eles passam muito tempo no ortopedista tratando epicondilite, tratando alguma consequência da distonia. Então, até ter o diagnóstico e receber o tratamento correto, eles demoram muito tempo, tá?
Os principais músculos, os músculos que participam do movimento do pescoço, seja o movimento de rotação, de flexão ou de extensão, são esses, tá? Esternocleidomastoide, a gente tem o músculo trapézio aqui atrás que a gente consegue ver bem, a gente tem os escalenos, a gente tem um músculo que é importantíssimo, que é o esplaniocaps, dentro da distonia cervical, e cada movimento, ele é causado por um padrão de contração diferente desses músculos, tá? E quando eu vou avaliar, eu tenho que avaliar de uma maneira rotineira e como tem muito aluno, eu quis trazer isso, como é que eu avalio um paciente da distonia cervical. Primeiro ponto, eu vou avaliar esse meu paciente em repouso, sentado numa parede branca atrás. Eu sempre coloco a parede branca porque eu filmo absolutamente tudo e os meus residentes sabem que eu cobro isso deles, tá? O jeito de filmar, o local de filmar, o enquadramento tem que ser retinho, tá? Então eu filmo o paciente em repouso, eu filmo esse paciente com movimentação ativa. Aí eu peço que ele faça os movimentos de rotação cervical, que faça o movimento de tentar encostar a orelha no ombro de um lado, de outro. Eu vejo a amplitude do movimento e eu vejo se deflagra algum processo de tremor distônico na movimentação ativa. Peço para ele fazer manobras de ativação, sejam manobras de pedir que ele ande, eu sempre coloco os pacientes para andar e peço para escrever, porque às vezes, quando eu faço uma manobra distratória, ele tira um truque sensitivo ou o gesto antagonista que ele está utilizando para tentar controlar esse movimento anormal. Sempre descrever a fenomenologia do movimento que você está observando. E é muito comum em distonia cervical você ter uma combinação de movimentos anormais. Você pode ter um torcicolo com anterocolo, você pode ter um retrocolo com um desvio em shift da região do pescoço, tá? E descrever o que está mais alterado. Muitas vezes, olhando, você não consegue perceber qual é o músculo que está mais contraído. E a eletroneuromiografia, ela acaba sendo fundamental para ela graduar, para mim, qual é o músculo que está com a contração mais excessiva, até para eu fazer uma dosagem, balancear a dosagem da minha toxina, tá? Quando eu olho para o paciente, eu tenho que descrever qual é a postura primária que eu estou vendo e qual é a postura compensatória. Muitas vezes o paciente tem um torcicolo para um lado, mas ele eleva aqui o ombro de uma maneira compensatória para não ficar tão esquisito. Então, eles acabam fazendo posturas anormais para compensar aquela alteração, tá? É muito comum um paciente que tem distonia cervical ter um tremor cefálico, principalmente quando você tem ativação de dois músculos, como o esplaniocaps, dos dois lados. Aí o paciente faz um movimento, você imagina um músculo contraindo de um lado, simultaneamente ao do outro, e a cabeça fica só assim, balançando, tá? E você tem que bloquear os dois. Palpar sempre para ver qual é o músculo que está com aumento do tônus e sempre, sempre, sempre filmar. Filmar no dia da avaliação e filmar no retorno para você observar o follow-up desse seu paciente e ver o que você sempre pode melhorar. Tem que dizer para o seu paciente, distonia cervical nunca vai ficar bom na primeira aplicação. Principalmente quando você só faz o método palpatório, porque você não consegue ver qual é o músculo que está mais ativado. Você vai aplicar baseado no que você está analisando de semiologia da fenomenologia do movimento, tá? Esse artigo é fundamental, que é a classificação fenomenológica da distonia cervical para aplicação com toxina botulínica. Ele é de 2011, é um artigo curtinho, mas é super didático, e ele traz pra gente quais são os principais tipos de distonia cervical que a gente tem, tá? Essa classificação é uma classificação que a gente chama de colo caput de cabeça e de colo. Então, se eu tenho um desvio só da cabeça para o lado, eu tenho um látero para o lado, caput, é só a cabeça para o lado. Se eu tenho um desvio do pescoço para o lado, eu tenho um laterocolo. Então, isso faz diferença porque a escolha do músculo que eu vou injetar a toxina é diferente, tá? Então, geralmente quando eu tenho um laterocolo, eu escolho essas musculaturas do mesmo lado, tá? Esternocleido, trapézio. Eu não vou aplicar todos os músculos, gente. Esses aqui são os que podem estar envolvidos. Nem sempre todos estão contraindo de maneira anormal. Aqui você pode lançar a mão da eletroneuromiografia para você graduar e selecionar os músculos que você vai aplicar, tá certo? Em geral, esternocleido, trapézio e elevador da escápula a gente encontra no laterocolo como os mais envolvidos, tá certo? Não é para aplicar tudo em todo mundo.
Esse é o mais clássico, o torcicolo é o mais comum, tá? Que é esse padrãozinho daqui, que você tem um giro cervical, mas você pode ter um giro só da cabeça também, que é o torte-caput. E você pode ter também um padrão de desvio em shift lateral. Eu trouxe um caso que é um caso do nosso ambulatório, que é bem interessante, de desvio em shift lateral. Da mesma forma, como você tem um torcicolo, em geral você tem os músculos do mesmo lado e os músculos do outro lado que estão contraindo de maneira normal. Essa seleção, ela também é individualizada e vai ser baseada na fenomenologia. Toxina você não aprende olhando, você não aprende lendo, você aprende aplicando, analisando, vendo follow-up. Então, não é uma coisa que você consiga aprender sem treinar, tá? Então, você tem que treinar muito para aprender a fazer bem toxina, tá? A gente sempre brinca que o pessoal da dermato tem muita gente fazendo toxina de outras especialidades e até sem ser especialidades da saúde, então gente que aprende é macaco treinado injetando toxina. É diferente na neurologia, você não consegue qualquer pessoa aplicar um distúrbio do movimento, porque você tem que entender o que está acontecendo, tá? Esse é o paciente que eu te falei, tá certo? É um paciente, essa aqui foi a primeira avaliação dele, eu não achei que esse vídeo é de 2015, eu não achei o vídeo dele do primeiro dia. Mas só de você olhar, você vê que ele tem um desvio em shift lateral, tá certo? Para a esquerda. E olha aqui, só ele parado na posição primária depois da primeira aplicação. A diferença. Ele já não tem mais tanto shift. Claro que ele tem alteração ainda, ele tem uma elevação do ombro. E esse é um vídeo com algumas manobras que vocês vão fazer. Então, o shift lateral, ele melhorou um bocado. Ele ainda tem um tremor distônico em não, tá? Mas foi um paciente que ficou bem satisfeito com o resultado. Essas são as manobras que geralmente eu mando fazer. Distraindo, peço para fazer a rotação cervical. E você vê que o tremor ele piora em algumas posições. Ou ele não consegue para a direita. É bastante, tá? Então isso, a partir daí você vai individualizando e vai aumentando a dose progressivamente até atingir aquele nível de satisfação ideal, que o paciente fique feliz e você também fique feliz com o resultado. Tá? Bom, anterocolo e anterocaput são, na verdade é mais raro, mas é uma das mais difíceis de você tratar, porque nem sempre você tem resposta satisfatória, tá? Você pode aplicar, em geral, o que você aplica é esternocleido e escaleno, tá? Bilateralmente, escaleno anterior, que é mais fácil de você pegar. Cervical, eu geralmente indico fazer com ultrassonografia, porque a musculatura é muito fininha e fica muito próximo de vaso sanguíneo, tem um risco de acidentar muito alto. Essa é uma paciente minha de consultório, tá certo? Ela tinha um padrãozinho de anterocolo junto com torcicolo, é um padrãozinho mais complexo, tá? Nesse caso, o que é curioso, você analisa a fenomenologia, mas aí eu optei não tratar o anterocolo dela, eu optei por tratar somente o padrão de torcicolo, e ela respondeu super bem, tá? Então, você tem que analisar e filmar e ver várias vezes. Também foi uma paciente que ficou bem satisfeita com o resultado, porque ela melhorou a posição corporal. Ela reclamava muito que ela ficava andando sempre olhando para frente, tá? E as pessoas achavam, ela não olhava no olho das pessoas, ela ficava incomodada, mas ela ficou bem satisfeita, tá? Reforçando, predomina em mulheres, 67% dos casos. Os resultados, em geral, eles são pouco satisfatórios por uma grande limitação que a gente tem, que é a disfagia pela difusão para essa musculatura da região anterior, o erro na caracterização da postura, tá? E baixa acurácia no agulhamento. Então, quando você lança a mão de métodos complementares, você reduz essas limitações. O Jankovic, ele às vezes, ele aplica aqui embaixo, ele faz de gástrico bilateral, quando é muito ferrado o anterocolo, quando é um anterocaput, perdão, muito ferrado, que é só a cabeça, eu perguntei isso a ele depois no workshop que ele deu de anterocolo. Ele aplica de gástrico bilateral, ele bota 15 unidades em cada lado. Então, essa eu ainda não precisei fazer não, mas tá na manga. Tá? Quando a gente tem retrocaput ou retrocolo, em geral, o que está envolvido é o esplênio da cabeça, gente. O esplênio é um músculozinho quadrado, fininho, mas esse bicho, ele é tão potente, que você consegue utilizar 100 unidades de uma toxina tipo Botox, usar 300 unidades de uma toxina do tipo Dysport e você
ainda manter o movimento, tá? O esplênio é um músculo muito forte, tá? E ele tem uma tendência a puxar a cabeça para trás e rodar, tá certo? Ipsilateral. No retrocolo, você tem que aplicar esplênio bilateral. E sempre lembrar, quando eu vou aplicar bilateral, eu tenho que reduzir a dose. Se eu fosse aplicar de um lado só no esplênio, por exemplo, um torcicolo, eu posso chegar a 100 unidades. Mas se eu tiver que aplicar esplênio bilateral, porque meu paciente, além do torcicolo, ele tem um tremor distônico, eu tenho que reduzir a dose, porque eu tenho uma tendência muito grande a enfraquecer a musculatura e cair a cabeça, tá certo? E ter difusão e dar disfagia. Então, se eu for aplicar bilateral, reduzir a dose, tá? Saber que distonia cervical, toxina botulínica é um tratamento sintomático, não é cura. Eu procuro melhorar a postura e controlar a dor. 70% dos pacientes têm uma boa resposta e as aplicações seriadas, elas têm que ser feitas para manter o benefício, porque o efeito vai embora, tá? Posso aplicar por mais de 20 anos tranquilamente. Esse estudo do Jankovic também foi feito um follow-up de até 26 anos de pacientes com distonia cervical, que mostrou que tem um benefício sustentável dos sintomas. E como você aplica toxina de maneira sequenciada, em geral, aquele seu músculo ele vai ficando mais fininho, ele vai enfraquecendo, ele vai atrofiando. Aí eu preciso de uma dose menor e, em geral, eu tenho uma resposta terapêutica maior num follow-up bem mais prolongado, tá? Então, não existe limite de tempo. Uma parte que eu adoro são as distonias tarefa específicas, tá? Ainda também dentro do grupo das distonias, trazendo para os estudantes, a distonia tarefa específica mais comum é a cãibra do escrivão, é uma distonia focal, tá certo? Do membro superior. Eu avalio o meu paciente com a mão parada em cima da mesa em repouso, peço para ele pegar uma caneta e ficar segurando a caneta na postura que ele ia escrever, mas com a mão parada. E peço para ele começar a escrever no papelzinho, caneta normal, peço para ele escrever. Em geral, eu peço para a pessoa escrever o próprio nome completo várias vezes. Escreva 20 vezes o seu nome completo, porque em geral, quando a pessoa escreve muito, ele vai fadigando e vai entrando naquela postura normal. Eu tenho que observar se esse meu paciente vai fazer alguma manobra compensatória, como elevação do ombro, algum giro, tá? Queda da cabeça. Peço para ele tentar escrever com a mão não dominante, observo se ele vai ter algum fenômeno de contração anormal do outro lado, que são os movimentos em espelho. Quando meu paciente diz que tem um problema na mão direita, enquanto ele está escrevendo, eu estou olhando para a mão esquerda, porque muitas vezes ele faz um fenômeno de contração da musculatura que está envolvida. Isso pode ser uma pista para mim, olhando o lado contralateral para o músculo que está mais envolvido nessa mão de cá, que pode ser difícil de eu descobrir qual é o músculo, tá? Eu posso pedir para ele escrever ou fazer alguma outra tarefa, como escrever num quadro branco com pincel, que não tem tanto atrito, é um pouco mais fácil. Eu vejo se ele tem isso somente na caneta e papel ou se ele tem alguma outra tarefa, como digitação, na alimentação, tá? E, claro, vou fazer a palpação na musculatura e fazer um exame direcionado para o distúrbio do movimento, tá? Aqui. A gente tem dois padrões principais de câimbra do escrivão. A gente tem um padrão de postura em flexão, que acomete muito punho e dedos, tá? É mais difícil na letra cursiva, então é curioso que o paciente ele para de escrever com a letra cursiva e começa a escrever com letra de forma. Ele tende a ter muita dificuldade em dar espaço entre as palavras, porque ele tem que tirar o papel da mão, ou tem que tirar a caneta do papel, e ele fica com dificuldade de dar o espaço. Muitas vezes ele tende, o padrão flexor, ele tende a fazer uma maior pressão na superfície de escrita e fica como se fosse uma letra escrita em negrito, porque ele escreve muito forte no papel. Tá? E nesse padrão flexor é fácil, porque geralmente são os músculos da região anterior do antebraço, os músculos flexores, seja o na radial do carpo, os flexores superficial profundo dos dedos, os abdutores do polegar, pode ter oponente flexor curto do polegar também, tá certo? Então, em geral, é essa postura daqui que a gente vê. Padrão extensor é o contrário. Ou eu tenho uma extensão do índex ou uma extensão do próprio punho e dos dedos, do carpo, tá? O paciente, nesse caso, em vez de ter dificuldade de controlar porque a mão está enrolada, ele vai ter dificuldade de colocar a caneta no papel. Ele não consegue colocar a caneta no papel porque a musculatura extensora está muito ativada, tá? Você pode ter polegar e dedos levantados e ele tende a fazer uma manobra compensatória elevando o ombro e fazendo a abdução do ombro para encostar a caneta no papel, tá? E como ele tem dificuldade de colocar a caneta no papel, infelizmente, diferente do outro, a escrita dele vai ser fraca. Do outro é uma escrita forte em negrito e esse aqui vai ter uma escrita fraca,
tá? Nesse caso, são os músculos da região posterior do antebraço, os extensores. Saber que a dose que eu utilizo na musculatura extensora, ela é menor do que a dose que eu utilizo na musculatura flexora, tá? E claro, existe combinação dos dois, que é o que a gente mais vê no dia a dia e é o mais difícil de tratar, porque você tem que balancear a dose entre a musculatura flexora e extensora. As ocupações que têm mais tendência a ter esse padrão de distonia tarefa específica são os que escrevem demais, né? Por isso o nome câimbra de escrivão, mas professores, estudantes, músicos é muito comum. Eu tenho um paciente, eu até procurei o vídeo dele, que é um paciente meu que toca violão. E ele é formado em música, toca violão, o instrumento dele é o violão, e ele passou a ter distonia. Ele faz uma elevação do hálus, depois eu procuro para mostrar para vocês, até como um caso clínico um dia, tá? No CEMOV. Mas ele ficou bem, só que uma coisa que eu sempre tenho que trabalhar com ele é a expectativa, porque ele acha que vai voltar a fazer toda a parte do dedilhado, como ele fazia antigamente, não vai. Você tem que trabalhar a expectativa desse paciente, que a toxina não cura o problema, ela vai aliviar, tá? Para mim, e aí a opinião realmente pessoal, é o tipo de doença mais complexo para se tratar, porque você tem que ter uma avaliação criteriosa da musculatura. Você tem que, além de observar o padrão do movimento, eletroneuromiografia nesses casos, ela é fundamental para dizer qual é o músculo que está sendo contraído, nem sempre o que você vê é a realidade, e guiar com ultrassom, porque os músculos da região do antebraço, eles são muito próximos. E o maior limitante que eu tenho para tratar isso é a fraqueza. É impressionante porque tem paciente que eu faço uma dose para, por exemplo, com espasticidade, que eu utilizo 40, 80 unidades de toxina do tipo Botox, e o paciente fica bem com espasticidade. Eu faço 20 unidades, 10 unidades numa distonia tarefa específica, e o paciente fica fraco, cai o dedo, ele não consegue escrever. Tá? Então, é um balanço muito fino que você tem que fazer, e às vezes 2 unidades fazem diferença entre ele gostar do resultado e ele ficar insatisfeito porque a toxina ela pesou demais a mão e ele enfraqueceu demais, tá? Sempre lembrar que os movimentos em espelho da outra mão eles podem ser úteis para guiar qual é aquela região mais acometida, tá? As mioclonias, acho que nesse caso o espasmo facial é o mais comum do que a gente trata. Na verdade, se você for fazer, a gente tentou fazer um levantamento recentemente dos nossos pacientes, nós temos mais de 500 pacientes em acompanhamento com toxina botulínica no HGF, são distribuídos em 3 ambulatórios, tá? O espasmo facial que a gente tem de mais frequente, tá? Se você for pegar aquele estudo, aquela publicação da Academia Americana, que mostra quais são os níveis de evidência, ele coloca que para espasmo facial, a toxina botulínica ela é possivelmente efetiva com efeitos colaterais mínimos. Só que a gente sabe que ela tem uma eficácia maravilhosa para espasmo. Mas essa colocação como possivelmente efetiva porque a gente não tem ensaio clínico controlado e nenhum estudo comparou toxina botulínica com outra alternativa de tratamento farmacológico ou cirúrgico, tá? Então, seria só por isso, mas o resultado, ele realmente é muito bom. Essa é um paciente também do nosso ambulatório lá do HGF, só para mostrar para os estudantes o padrão de acometimento. Em geral, você tem um processo de conflito neurovascular, em que uma alça vascular ela entra em contato com o nervo facial e ele passa a desencadear essas contrações anormais da hemiface, dos músculos que são inervados pelo nervo facial. Então, você tem a musculatura do orbicular do olho, você tem essa região ao redor da boca, você pode ter platismo envolvido, você pode ter o frontalis envolvido, tá? Então, isso é um espasmo facial. E aqui é uma paciente minha, tá? De consultório, que ela também tem o espasmo, agora do outro lado. Você vê, essas aí são manobras que eu peço para fazer manobra de ativação, tá? Você vê quando ela contrai muito os olhos, ativa mais. Então, tem bastante ao redor do olho. Essa paciente, ela tinha um receio muito grande, que era receio de ficar com o rosto torto. Porque a toxina, ela paralisa o músculo. E aí eu combinei com ela, essa aqui é o primeiro retorno dela. Eu combinei com ela que eu não ia aplicar essa primeira vez na boca, tá? Mas que a gente ia ver como é que ele ia ficar. Se eu achasse que fosse necessário, eu ia aplicar na boca. Boca é um negócio chato, porque pode difundir para o elevador do lábio superior, para o depressor do ângulo da boca, o paciente pode difundir para o risório com um sorriso torto. Então, boca é uma coisa chata de você tratar. E aí você pode ser sincero, conversar com o paciente e essa aqui é ela 1 mês depois da aplicação. Ela disse que ficou 90% satisfeita. Eu sempre pergunto em porcentagem, tá?
mas ela realmente teve um controle bom. Você vê que na boca, ela ainda tem a contração, ela ainda tem a assimetria, mas foi uma coisa que foi previamente acordada e depois no follow-up eu acabei aplicando. Mas eu aplico sempre dos dois lados, quando eu vou fazer boca, porque é uma coisa que acaba minimizando o risco de assimetria, tá? Bom, a anatomia é a mesma anatomia utilizada para aplicar blefaroespasmo. Eu acabei não falando de bléfaro, que é uma coisa super, super, super comum, mas a aplicação seria bem similar à do espasmo hemifacial, em que o músculo mais afetado é o músculo orbicular do olho, tá? A gente tem essa divisão da musculatura em círculos concêntricos, que a gente tem essa parte mais de fora, que é a região orbital, a gente tem essa região do meio do caminho, que é a região pré-septal, e a gente tem essa regiãozinha aqui bem coladinha com a pálpebra, que particularmente eu adoro, que é a pré-tarsal, que é uma região que dá um controle excelente da contração. Mas você, claro, tem que individualizar. Se o seu paciente tem um componente de orbicular que é super leve, se você aplicar pré-tarsal, o paciente tem o risco de reduzir o piscamento, tem o risco de difundir para o elevador da pálpebra e aí ele fazer uma ptose, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Em geral, primeira aplicação, se for uma coisa leve, eu tendo a fugir, eu faço só a parte orbital, a região mais de fora e vou acompanhando no follow-up. Sempre baixa a dose no início e vai aumentando posteriormente, tá certo? Nessa região medial daqui, a gente tende a fazer um pouquinho mais embaixo para fugir do canal lacrimal, tá? Que tem risco de difusão e você causar um olho seco, porque você está paralisando a glândula, tá? Todos esses músculos da face, eles podem estar envolvidos, você tem que individualizar, porque todos eles são inervados pelo nervo facial, mas você individualiza, observa o paciente, filma o paciente, faz aquelas manobras de ativação e você vê qual é o músculo que está ativado, faz a sua programação, documenta tudo muito bem, tá? E faz o follow-up, perguntando se o paciente gostou do resultado e o que é que ele pode melhorar. Sempre conversar e ser muito próximo do seu paciente, tá? Curiosamente, são estudos de 10 anos, multicêntrico, ele já é mais antigo, é de 2002, mas tem uma coisa super legal aqui, que é isso daqui, tá? Em geral, lá fora, eles aplicam uma quantidade de 17 unidades de ONA, de Botox. 17 unidades com espasmo. Como no Brasil a gente acaba fazendo muito a parte estética em conjunto, a gente utiliza uma dose bem mais alta do que isso, tá? Em geral, 50 a 70 unidades no espasmo facial. É uma dose muito superior do que é feito lá fora. Lá fora, eles tratam a doença e pronto. Aqui no Brasil, a paciente já chega perguntando, doutora, eu vou tratar aqui o meu espasmo, mas você não pode botar aqui do outro lado e botar aqui na testa não também? Então, eu sempre aproveito que eu vou para os toxins, em geral o meu treinamento é em neurologia, mas nos toxins eles utilizam profissionais de diversas, ele tem aula com profissionais de diversas áreas, eu já fui para vários workshops de estética, justamente pelo perfil das minhas pacientes, que elas chegam pedindo para fazer a parte estética também, a toxina é dela. Eu estou aplicando no olho, eu tenho que aplicar para simetria. Eu não faço primariamente estética, nem gosto, tá? Eu gosto de tratar doença, mas a gente acaba fazendo a estética também, porque são as nossas pacientes e a satisfação delas, né? Então eu acabo fazendo um pouquinho. Mas é curioso isso, porque quando você utiliza uma dose menor, você tem um risco menor de desenvolver antigenicidade. E observar que quanto mais tempo vai passando, você vai utilizando uma dose menor, porque o músculo ele vai atrofiando e você vai precisando de dose menor também, tá? Outro dado bem legal é que a toxina ela também é estudada para tique, tá? Tique motor. Saber que não é primeira escolha, saber que é uma opção para controle de tique motor, por exemplo, distônico. Tique motor que você tem uma contração anormal, mas tem uma pequena quantidade de estudos de baixa qualidade e que no frigir dos ovos ele não tem evidência científica para fazer. Então você não vai ver nunca isso em bula, o estudo é totalmente off-label. E que você não está resolvendo o problema do tique, tá certo? O problema é a alteração de processamento central, não tem nada a ver com a região periférica, com o músculo, tá certo? Então, o músculo é uma consequência, mas você pode utilizar como uma opção terapêutica quando tudo falhou, tá? E aquele negócio está incomodando demais, tá? Em doença de Parkinson, eu vejo 3 indicações principais. A primeira delas é a camptocormia. A segunda, tremor de repouso, quando é muito evidente e o paciente não quer se submeter a um tratamento mais efetivo, como um DBS, ou já esgotou a possibilidade terapêutica, é uma opção terapêutica, não seria nunca a minha primeira, tá? E para a cialorreia.
Em tremor, eu já vi ele ser utilizado e já utilizei para tremor essencial de alta amplitude refratária que o paciente não queria fazer cirurgia. O paciente recusa DBS, paciente mais idosa, tinha medo, não queria fazer, mas o tremor incomodava muito e ela não tolerava tanto remédio. E aí eu fiz, guiado por eletromio, e aí a gente fez a aplicação. E ficou bem, tá certo? A gente acompanhou por um tempo, mas depois ela cansa, vê que é só mais um tratamento que não vai curar e acabou deixando. E pacialorreia para mim é o principal, tá? Dentro do Parkinson, bloqueio das glândulas não é o foco principal dessa aula de hoje, mas eu sempre gosto de trazer que pacialorreia tem uma evidência maravilhosa, tanto do bloqueio das parótidas quanto das submandibulares, tá? Se eu tenho camptocormia, são 3 músculos principais que eu posso aplicar: reta abdominal, ilho-psoas e oblíquo interno e externo. Os oblíquos são super difíceis de você acessar se você fizer um método palpatório, um agulhamento. Algumas vezes eu vi um estudo no Tolkien de um russo que ele fez guiado por ultrassom, uma agulha super grande para chegar no oblíquo interno, mas teve um resultado bem legal, tá certo? Então, são coisas que você pode lançar mão, porque camptocormia é super difícil de tratar, DBS não responde legal, medicamento, enfim, nem sempre responde legal, os pacientes não toleram, é uma opção. Nem sempre responde, tá? Esse vídeo, ele não é meu, ele é do professor Jankovic, do Atlas dele, tá? Mas é um vídeo de uma paciente com Parkinson, que ele vai mostrando camptocormia, ela antes e depois da toxina botulínica, tá certo? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ele trava um pouco? Sim. Ó, Tá indo certinho, Flávia. joia. Então, ela tem uma camptocormia e ele vai mostrar depois da injeção de toxina, mesmo paciente. Eu brinco dizendo que ela saiu da camptocormia e ganhou um retrocolo. Mas ele conseguiu melhorar, tá certo? Melhorou a postura dela. Ela faz um truquezinho sensitivo, coloca a mão para trás para melhorar. Então, isso foi o pré e o pós de toxina. Bom, espasticidade eu trouxe só para a gente pincelar. Espasticidade, como vocês viram naquela tabela que eu coloquei, é o que tem de melhor evidência científica. Espasticidade responde super bem, responde às 3 toxinas. Em geral, eu tendo a utilizar em face e pescoço uma concentração de diluição de toxina menor, tá? Eu faço diluições mais concentradas e quando eu vou fazer para espasticidade, eu tendo a diluir com mais soro, para ficar um volume maior e eu ter uma difusão maior das moléculas, tá? Esse material é um material da Allergan, que é super legal, que eles mostram quais são os padrões de espasticidade que a gente tem. São 5 padrões principais. A gente tem esse padrão número 1, que é mais comum que a gente vê, tá? Da postura toda em flexão, que você tem rotação interna, abdução, flexão, supinação e flexão também. A gente tem um padrão de cocontração de flexores e extensores, que o paciente fica nessa postura, é a mais comum. E saber que cada um desses padrões eu vou ter um grupo de músculos que estão ativados, tá? E eu tenho que saber qual é o padrão do meu paciente para eu escolher a musculatura correta e eu ter uma melhor eficácia do meu tratamento, tá certo? São padrões diferentes com grupos musculares diferentes, tá? Esse padrão, particularmente, é o padrão que eu acho mais difícil. Ele é o mais raro, mas é um padrão distônico da espasticidade. Então, você tem uma combinação de espasticidade numa postura distônica que é difícil você tratar, tá? E sempre falar para o paciente que é um tratamento sintomático, que vai melhorar a sintomatologia, mas que não vai curar, e que você não vai conseguir devolver a força que ele perdeu depois daquela lesão central, depois do AVC, depois do que é que tem acontecido, tá certo? Membro inferior a mesma coisa, tem padrões diferentes de movimento de quadril, de joelho, de tornozelo e do pé, tá? E eu vou utilizar a toxina naqueles músculos que estão mais ativados naquele momento. É sempre fundamental você fazer uma programação muito bem detalhada, deixar tudo anotado do que você fez no paciente, observar no follow-up, observar espasticidade, você sempre, sempre, sempre tem que colocar o paciente para andar, sempre, tá? Quando é possível. Tá? E esse artigo do Jankovic, ele é relativamente recente,
mas é um artigo de estado da arte da toxina botulínica, tá? E ele traz pra gente o que é importante nesses todos os anos que ele tem de prática de toxina botulínica. Então, primeiro, um bom conhecimento de anatomia e do mecanismo da doença a ser tratada, desenvolver habilidades, treinar e não parar de treinar. Eu adoro ver outras pessoas aplicando toxina, porque eu sempre acabo refinando a minha aplicação, tá? Então, eu não deixo de ir pro Toxins nunca, porque eu vou treinar com os caras que escrevem os livros. Eu vejo a injeção deles, é maravilhoso. Adequar as expectativas do seu paciente e as suas próprias expectativas, tá? Filmar e documentar a sua programação, informar sobre a transitoriedade dos efeitos, programar aplicações com intervalo mínimo de 6 meses, não querer aplicar antes de 3 meses, senão você tem um risco muito alto de desenvolver anticorpo, tá? Conhecer as propriedades e as posologias dos diferentes produtos. Então, conheça a sua toxina. Não tem uma toxina que é melhor do que a outra. Você tem que conhecer e saber a eficácia. Eu trabalho muito bem com as 3 toxinas, tá? Priorize a aplicação no músculo agonista do movimento. Veja qual é o músculo que está fazendo aquele movimento. Para isso, você tem que conhecer a fenomenologia do seu movimento, tá? Tentar otimizar os benefícios e reduzir os efeitos adversos a cada aplicação e não desistir. Conversar sempre com seu paciente e não desista. A segunda aplicação vai ser melhor do que a primeira, a terceira vai ser melhor do que a segunda e por aí vai, tá? E eu nunca na vida poderia deixar de agradecer essas 2 pessoas, que são minhas maiores inspirações dentro da toxina. A Fernanda e a Rose são as minhas preceptoras da residência, são as pessoas que me colocaram no caminho do distúrbio do movimento e que me abriram as portas aqui em Fortaleza. E esse aqui é o professor Jankovic, tá? É a minha primeira foto com ele. E a professora Comela, que são as 2 principais referências que eu tenho dentro do mundo da toxina. Depois, claro, de doutora Rose e doutora Fernanda.